Hoje nós vamos estar falando de cinema e seu Aníbal vai estar dizendo o início do cinema aqui em Cuiabá. E o cineasta Joel Leão vai contar como era fazer cinema naquela época. Antigamente toda cidade tinha um cinema. Nesses 564 mil municípios do Brasil, hoje não tem 10% de cinema, mas naquela época todos eles tinham cinema. Era o Banco do Brasil, a casa do prefeito e o cinema. Então esses complementos nacionais, jornais da tela, passavam em todas as cidades com uma distribuidora que era a Pedute Limitada, uma distribuidora famosíssima, que pegava esses filmes para distribuir. E o governo do estado nos contratou para fazer esse trabalho, porque a televisão aqui estava começando. A TV Centro-América iniciou em 1970. E eu fiquei 10 anos aqui fazendo isso. Governo Fragelli, Garcia, Cássio Leite, Frederico. Final do governo Frederico, eu voltei para São Paulo, porque também o cinema estava acabando, a televisão estava tomando conta. Isso ainda nos anos 50, eu era menino e morava ali no Mundel, bairro do Mundel, um dos primeiros bairros aqui de Cuiabá. E de manhã eu vinha para a escola. Eu vinha para a escola e estudava na escola Modelo Barão de Melgaço. E nessa escola, a minha primeira escola, minha primeira letra, mas eu ali, nos momentos de recreio, eu pulava o muro, eu e os coleguinhas e ia até o Cine Teatro Cuiabá, ver o cartaz que passava na matinê, porque o que me interessava na época era a matinê. Eu queria saber os seriados, né, os filmes que passavam. E daí a gente aproveitava lá na porta do cinema, tinha pedaços de filmes, né? Na lata de lixo a gente coletava esses pedacinhos de filme e trazia no bolso. Voltava para a escola. E aí em casa a gente fabricava as maquininhas de cinema naquela época. A gente pegava uma caixa de sapato, colava uma lente de óculos na frente, com orifício, né? E com a lanterna projetava os pedaços de filme na parede. Então isso era uma alegria. A nossa brincadeira já era cinema naquela época. Aí, nos domingos de manhã, aliás, meio-dia, porque a matinê era à tarde. Iniciava o cineminha à tarde, as matinês, né? Que deveria ser vesperal, mas era matinê, mas iniciava às 13 horas. A gente ia para o cinema, né? Para vender gibi, porque naquela época a gente não tinha dinheiro, pais pobres, então a gente ia com um pacote de gibi para vender, fazer troca e levantar o dinheirinho para entrar no cinema. E entrava para assistir às matinês, então eu lembro disso muito, muito bem. E o cinema era o point, né? Todo mundo, fim de semana, a moçada e o povo era viciado em cinema, né? O cinema lotava, era 3, 4 sessões. E aquele Jornal da Tela, aquele filme sempre passava, toda semana era uma inauguração e uma coisa. Principalmente no estado de Mato Grosso, né? Para os donos de cinema era interessante porque chamava a atenção. Eles mostravam coisa regional.
Para o povo era muito interessante porque estava aparecendo no cinema. Para o governo, estava divulgando o interior e estava divulgando fora do estado. Quer dizer, era muito interessante naquela época. Era subvencionado pela Secretaria de Comunicação do governo. Rapaz, eu era tido como um ídolo, certo? Achava até que eu era algum artista, mas eu não era. Afinal de contas, eu punha o cinema para funcionar. Eu lembro que quando eu montei um cinema em Pochorel, lá tinha cineminha de 16mm, né, da família Xavier. Aí eu cheguei lá e eu montei um cinema na Rua Bahia, que chamava, é uma rua muito conhecida. E pela primeira vez eu passava lá o Dólar Furado. E no momento que eu estreei esse filme lá no Cine Bahia, eu escutei um tiro dentro do cinema. Um baiano se empolgou com o cinema, com o filme, e deu um tiro na tela. Aí acendi a luz todinha. O que aconteceu? Ah, o moço aqui que deu um tiro na tela, mas não aconteceu nada. E aí continuamos de novo. Então, era assim, que cinema era uma coisa que mexia com o povo, com a sociedade. A fila para entrar era muito grande. Toda a cidade participava dos filmes. E isso era o assunto do dia todo. Inspirados no filme brasileiro de maior sucesso em todos os tempos, orgulhosamente apresentamos uma superprodução empolgante, espetacular. É Cangaceiro! O Cangaceiro, um violento confronto de forças onde cada um impõe sua própria lei. Aqui no sertão quem governa sou eu. Sou eu que dou a vida e sou eu que dou a morte. E matar cangaceiro não é crime diante do governo. E todo cangaceiro que eu caço termina assim. Uma jovem sequestrada que se apaixona por seu raptor. O Cangaceiro, o confronto de dois companheiros numa